Olá, gente. Estamos de volta aqui para gravar o nosso vídeo com o primeiro assunto, né? Gravamos o primeiro vídeo com a apresentação e desta vez vamos gravar aqui o vídeo apresentando nosso primeiro assunto aqui que a gente colocou, que é cobrado em concursos públicos, que no caso é a parte do hardware, conhecimentos básicos de microcomputador. Então, o hardware ele está dividido em três componentes básicos, que é CPU, principal parte do hardware, memórias e periféricos. A CPU ela está dividida em duas partes, unidade de controle e unidade lógica aritmética. Então, primeiramente, CPU significa unidade central de processamento e é responsável por realizar o processamento das instruções solicitadas em um microcomputador. Então, é o cérebro do computador para onde todos os dados a serem processados são encaminhados. Mas, primeiramente, é necessário que um determinado dado, uma determinada instrução, uma tarefa seja solicitada pelo usuário. E, para isso, utilizamos os dispositivos de entrada, como teclado, mouse, scanner e outros. E, ao solicitar uma tarefa para execução, essa tarefa chega, primeiramente, a uma memória principal, denominada memória RAM. Da memória RAM, a unidade de controle vai receber, por meio de sinais, essa instrução a ser processada. Então, a unidade de controle do processador, ela realiza um controle e um gerenciamento dessas instruções que serão processadas, né, pela unidade lógica e aritmética. Então, nós colocamos aqui que a unidade de controle, o C, controla todas as operações de processamento. É responsável pela transmissão de sinais, que comanda o funcionamento do computador e pela comunicação com os dispositivos conectados à placa-mãe. Então, quem realiza uma comunicação direta, né, do processador com os dispositivos conectados à placa-mãe é essa unidade de controle. Então, ela controla essas operações, tá, que serão processadas realmente pela unidade lógica aritmética. Então, após receber essas instruções, repassas à unidade lógica aritmética, que efetua todas as operações aritméticas e lógicas, ou seja, realiza o processamento em si das instruções. Então, digamos que o ciclo do processamento ele se completa dessa forma. Primeiramente, é necessário a entrada de um comando, de uma instrução a ser processada. Essa instrução chega primeiramente a uma memória principal, que é a memória RAM, e logo em seguida é repassada à unidade de controle, que por sua vez controla essa instrução, repassando à unidade lógica aritmética, que efetua o processamento da mesma. E em seguida envia para um dispositivo padrão de saída, para que o usuário possa visualizar o resultado desse processamento. Tá? Então, resumindo aqui, nós vamos ter, quando uma instrução, uma tarefa é solicitada, esta chega primeiramente a uma memória principal e é repassada à unidade de controle, que posteriormente entrega a unidade lógica aritmética para o processamento em si dessa instrução. Com relação a esse assunto aqui, nós tivemos no ano passado concurso do Ministério da Fazenda, Receita Federal, concurso realizado pela ESAF, certo? E nesse concurso nós tivemos uma questão de hardware que foi a seguinte: o processamento e o controle das instruções executadas em um computador são funções da. Então vejamos que aqui nós temos duas tarefas: o processamento e o controle das instruções. Por isso aqui no final, são funções da. Então nós explicamos agora há pouco que todo o controle das instruções é feito pela unidade de controle. Tudo aquilo que vai ser processado, ele é enviado primeiramente a uma memória principal e depois repassado à unidade de controle. Então a unidade de controle é que realiza o controle das instruções executadas em um computador. E o processamento em si da instrução, os cálculos, comparações lógicas e etc., são feitos pela unidade lógica aritmética. Então, quando se diz o processamento e o controle das instruções, é quem controla e quem processa. Então, quem faz tudo isso é o processador, através de dois componentes, a unidade de controle e a unidade lógica aritmética. Se nós tivéssemos aqui apenas o controle das instruções executadas em um computador, função seria unidade de controle. O processamento em si dessas instruções pela unidade lógica aritmética.
Como nós temos o processamento e o controle das instruções, a união dessas duas tarefas é realizada pela unidade central de processamento, que é a CPU. Portanto, a resposta aí, a letra A. Tivemos também um concurso realizado pela Fundação Carlos Chagas para o TRE do Rio Grande do Norte, onde o item correto dessa questão foi o item A. Aqui nós tivemos a pergunta com relação aos componentes de hardware de microcomputador A, e aí tivemos alguns itens, tá? E um desses itens foi o item A, explorava essa parte aqui de CPU, de memória principal que recebe essas instruções, né, que serão processadas. E aí nós colocamos apenas esse item nesse momento, porque os outros itens tinham outros assuntos que nós vamos abordar mais à frente, certo? Como barramentos, dispositivos de entrada e saída. Mas o item A dessa questão veio assim: a RAM é uma memória de armazenamento temporário, ou seja, é uma memória volátil, só sustenta os dados nela armazenados enquanto o computador está ligado. Isso nós vamos ver também mais adiante. Cujos dados são utilizados pela CPU na execução das tarefas. Então, comentamos aqui também agora há pouco que todo dado a ser processado chega primeiramente a uma memória principal, denominada memória RAM. E esses dados são encaminhados até a unidade de controle do processador, que repassa esses dados à unidade lógica aritmética para o processamento. Então, os dados, né, que são processados, ou seja, a execução das tarefas pela CPU, né, é referente aos dados que chegam a essa memória, que é a memória RAM. Então, duas características aqui corretas para a memória RAM. Primeiro, que ela é uma memória volátil, de armazenamento temporário, e os dados dessa memória, que chegam a essa memória, são os dados utilizados pela CPU para a execução das tarefas, né? Então, como falamos, os dados a serem processados chegam a essa memória e são repassados até a unidade de controle para o processamento na unidade lógica e aritmética. Esse foi o item correto dessa questão. Então, quando se fala em processador, normalmente se fala em algum tipo de processamento, e o ciclo do processamento, como as coisas são executadas de forma interna, segue mais ou menos aí esse passo a passo, esse procedimento. Nós vamos colocar agora aqui em vídeo uma descrição de um computador, de um processador. Nós temos aqui Intel Core i7, clock 2,8 GHz, barramento 1333 MHz, cache 8 MB. Então essa é a descrição que a gente tem aqui para o processador de um computador. Quando a gente fala em velocidade para o processador, nós podemos falar da velocidade do clock externo e a do clock interno. Nessa configuração que colocamos aqui, nós temos essas duas velocidades. Uma em GHz, 2,8 GHz, e uma outra em MHz, 1333 MHz. Normalmente, quando a gente tem uma configuração de um microcomputador, em jornal, em algum anúncio, por exemplo, panfletos, normalmente a gente só encontra essa velocidade em GHz. Essa máquina tem um processador Intel de 1.8, 2.4, 2.8 GHz, com HD de 320 GB, com memória RAM de 4 GB. Então, normalmente, a descrição do processador só apresenta essa velocidade em GHz. Mas nós temos uma outra velocidade dada em MHz. E a que se refere essas velocidades? Quando o processador, através da sua unidade de controle, realiza uma comunicação com vários dispositivos conectados à placa-mãe, essa comunicação é feita a uma certa velocidade, que é conhecida como velocidade de clock externo ou FSB, barramento frontal, que é muito importante para a performance do processador, com certeza. Então, quanto maior essa velocidade, maior a performance do processador, pois a velocidade de se comunicar com a memória principal, por exemplo, que é onde chegam os dados a serem processados, vai ser bem maior. E com diversos outros dispositivos também conectados à placa-mãe. Então, o clock externo é o clock com que o processador se comunica com o restante do hardware, os componentes ali conectados à placa-mãe, que também é chamado de FSB, barramento frontal. Já o clock interno, essa outra velocidade aqui, dada em GHz, tá? É a velocidade na qual o processador executa o processamento em si de uma tarefa.
né, pela sua unidade lógica e aritmética. Então a gente percebe muitas vezes que essa velocidade aí de clock interno, para a maioria dos processadores, ela é bem parecida, né? Então muita gente pergunta, tem um processador de melhor performance, um processador de uma performance não tão boa, mas a gente percebe que na configuração as velocidades são bem parecidas, mas essa velocidade é a velocidade do clock interno, né? A velocidade de executar em si o processamento de uma tarefa no núcleo do processador. Mas temos essa outra velocidade de barramento que muitas vezes não é divulgada, e aí é onde está uma das principais diferenças, é nessa velocidade de barramento, velocidade de clock externo. Então nós temos processadores de menos performance do que esses aqui, processador de ponta, né, da Intel hoje, que tem apenas 400 ou 533 MHz de velocidade, como é o caso dos processadores Celeron. Bom, então a diferença entre a performance, velocidade, entre esses processadores, muitas vezes denominados de primeira e segunda linha dessas empresas fabricantes, é essa da velocidade do barramento, velocidade do clock externo, onde temos essa diferença. Os processadores de primeira linha, eles atingem mais de 1000 MHz de velocidade, enquanto os processadores de segunda linha ainda estão meio que limitados a 400, 533 ou 800 MHz de velocidade. No processador, nós também encontramos uma memória denominada memória cache. Memória de alta velocidade, que faz a interface entre o processador e a memória do sistema. Então, já tínhamos comentado aqui anteriormente que todas as tarefas a serem executadas passam primeiramente, os comandos, passam primeiramente pela memória principal, que é a memória RAM. Então, a unidade de controle tem que receber essa instrução da memória principal para poder encaminhá-la à unidade lógica e aritmética. E nós temos essa memória aqui que faz essa intermediação, né, que já se encontra dentro do processador e vai registrando as tarefas que vão sendo executadas. E pode auxiliar o processador em operações repetidas. Por isso que muitas vezes nós executamos um programa uma primeira vez e depois de executar essa primeira vez, cada vez que executamos esse programa novamente, ele vai ser aberto, ele vai ser executado em tela de uma forma mais rápida. E isso por quê? Porque aquele processo já ficou registrado, né? E a memória cache ela é utilizada novamente para que aquele processo possa ser executado mais uma vez. Então, se é uma memória que já se encontra dentro do processador, não é preciso mais buscar uma instrução fora, na memória principal, na memória RAM, porque já é um processo residente em cache. E aí, o processo é executado de uma forma mais rápida, certo? Então, a memória cache é uma memória embutida no processador que serve para armazenar os dados frequentemente mais usados. Ela evita, na maioria das vezes, que seja necessário recorrer à memória RAM, muito mais lenta se comparada à memória cache. Então, por isso que a maioria das operações que nós executamos em um computador hoje, elas se tornam mais rápidas porque é muito comum você, por exemplo, executar um programa, o mesmo programa diversas vezes, seja o Word, o Excel, algum aplicativo do BR Office. Então, cada vez que você for abrir um arquivo, né, desse programa, automaticamente o programa, o caminho, o processo de abertura desse programa já está registrado em cache do processador e aí a sua abertura, a sua execução realmente vai ser dada de uma forma mais rápida. Então aqui a gente tem as partes aqui de um processador, consequentemente de um processamento, que é dada dessa forma, certo? No nosso próximo vídeo nós vamos aqui abordar o assunto sobre memórias de computador, gente.